Como diz o salmista, somos aqueles que sonham, mas sonhar com Deus. E por isso podemos declarar com toda certeza: até aqui nos ajudou o Senhor. Neste momento nós vamos estar intercedendo por todos os estados que compõem o nosso Brasil, não é? Este é um tempo de proclamação das vitórias que o Senhor tem estabelecido em nossas vidas, em meio a lutas que nós passamos, mas grandes foram os livramentos, as vitórias, não é? As irmãs aqui, nós temos a ciência de que Deus fez alguma coisa que marcou a sua vida, e por isso você está aqui hoje, celebrando as respostas do céu, como é o nosso tempo. O fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser, eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Eu penso mais alto que você, o meu caminho é maior que o seu, então levante a cabeça e comece a projetar. Saúde as amadas irmãs com a paz do Senhor. Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A pergunta que eu te faço é essa: foi fácil chegar até aqui? Óbvio que você vai falar que não foi fácil, porque se levantou tempestades, barreiras, tribulações, muitas coisas para tentar te impedir de chegar até aqui. Mas o Senhor, Ele foi com a tua mão, e Ele estendeu a mão sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. O Senhor, Ele te curou, o Senhor, Ele te usou, o Senhor, Ele te ungiu. E óbvio, na vida a gente... Aí todo mundo com medo de eu morrer, mas não passava essa história na minha cabeça. E naquela semana, eu estava lavando uma louça, e eu me lembro até aí que eu lavei a louça. De repente o chão fugiu dos pés, e eu subi. Subi acima da casa, e eu via meu corpo estendido no chão, lá na pia da cozinha. De lá eu olhava e ele estava lá, deitadinho. Mas eu não sentia nada por ele. E continuei subindo. Fui colocada numa sala de cirurgia. Fui cirurgiada. Vi todo o procedimento. Todos os equipamentos cirúrgicos eram de ouro. Eu via o médico, mas não via o rosto. Ele trocou
todos os órgãos que estavam estragados e colocou outros. Eu vi ele tirando, colocando numa bacia, e de outra bacia de ouro ele tirava um órgão novo e colocava dentro. E quando ele terminou o procedimento, ele passou só a mão. Não deu nenhum ponto. E eu senti uma paz, um gozo, uma alegria. Aleluia. E quando eu tornei, já faziam 8 horas que eu estava no processo. Toda a vizinhança já tinha sido comunicada do óbito. Papai já estava providenciando, o médico já tinha ido lá em casa, já tinha dado o atestado de óbito, morte em domicílio. E eu entrava no quarto e o meu corpo estava lá. Porque quando eu estava lá, eu dizia, eu não quero mais voltar. Aí aquele médico dizia assim, escute. Somente quando ele deu a ordem, escute, aí eu ouvi a voz da minha mãe. E ela dizia, Jesus, e a promessa? E a tua promessa, Senhor? Traz ela de volta. Aí o Senhor disse, você vai voltar. Porque eu atendo aquele que clama. Súbria. E eu desci, fiquei ali no quarto olhando. Eu estava na cama, muita gente ali chorando. E eu entrei no meu corpo normalmente. Não sei dizer como foi, mas eu entrei nele de novo. Eram 2 pessoas igualzinhas. E eu entrei nele e acordei. Passei 3 dias sem falar português. Eu não podia abrir a boca, que eu falava em mistério, cantava hino espiritual. Era um gosto tão grande. Aí meu pai disse assim, ela ficou assim agora. Mas quando eu acordei, eu não sentia mais dor até hoje. Nunca mais aquela enfermidade me afrontou. Aleluia! E eu gosto de contar isso em casa, aos meus filhos, ao meu netinho de 3 anos. E eu digo, Jesus continua curando. Quando ele estava doente outro dia, a mãe levou para o pronto-socorro e fizeram injeção e tudo. E ele começou a chorar e disse, eu quero vovó. E ela, mamãe, venha mamãe, porque ele está chorando e quer a senhora. Quando eu cheguei lá na clínica, ele disse, vovó, Jesus cura. Eu digo, cura? Ele curou vovó? Ele disse, ora, vovó, ora. Eu coloquei a mão sobre ele e digo, Jesus, ele crê. Ele não sabe discernir a mão direita da esquerda, mas ele sabe que tu cura. Vem aqui, Jesus, e cura meu neto. Quando eu terminei, ele sentou e disse, eu quero ir para casa. Eu digo, vai agora, tira o sono, minha filha. Ele já está bom, nós vamos para casa. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia. E ele aprendeu a orar, porque ele sabe que Jesus cura. Então quando você é grato, quando você conta os testemunhos, quando você ergue o altar da gratidão, é um memorial para seus filhos, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas por onde você vai passando, porque Deus não tem filho predileto não. O que ele fez comigo, ele faz com você também. Ele só tem filhos que são mais chegados a ele. Mas ele não tem filho predileto. Ele quer abençoar todos. Ele quer fazer com todos. Mas tem aquele filho que não gosta muito de ficar perto do pai, né? Não tem aquele que é meio ranzinza. Sempre mantém distância. Mas tem aquele que é grudento. Eu digo que é grudento, porque fica o tempo todo colado, né? Tem um menino que fica perto da gente o tempo todo. Às vezes não pede nada, mas quer estar encostado. Aí quem se aproxima mais, recebe mais. Aí você é quem sabe, se quer manter distância ou se você quer se aproximar. Estamos no encontro de intercessores, no altar da gratidão. Aleluia! O altar da gratidão nos prepara para o que ainda virá. Quando Samuel diz, até aqui, o Senhor nos ajudou. Ele não estava dizendo, aqui foi o fim. Não, esse até aqui.
aquele que fez até aqui, eu já vou colocar o altar da gratidão, porque eu sei que ele continua fazendo. Ele fez até aqui, ele vai fazer amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, até enquanto eu estiver aqui nessa terra, ele vai continuar fazendo. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6, ele diz: aquele que em Deus, que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la. O que Deus começou a fazer na sua vida, ele vai completar. Você crê? A obra que ele começou na sua família, ele vai completar. Porque o nosso Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Quem tem o mau costume de ficar devendo somos nós, né? Esquecemos os benefícios do Senhor. Talvez você, assim como Israel, está vivendo esse tempo de saudade da presença. Tem vivido esse tempo de silêncio espiritual. Às vezes a gente fica: Senhor, fala comigo. Teve uma época que eu disse assim: Deus, fale comigo, Jesus. Faça alguma coisa, mas me diga uma coisa. Eu não aguento mais, Senhor. E eu fiquei quase 48 horas, porque eu queria que ele falasse comigo. E eu tinha saído de um plantão de 48 horas, aqueles plantão que você não prega nem o olho, cansada, estressada, e Jesus em silêncio. Aleluia. Aí eu ia para a rodoviária pegar o ônibus, eu morava noutra cidade, e quando eu vou chegando perto da rodoviária, aí vinha um homem, passou por mim e disse: ei, decente, ele já te decepcionou alguma vez? Ele continua fiel, mulher. E foi-se embora. Dá para entender Deus? Deus vai fazer. Você não ficará envergonhada. Eu estava num plantão. E quando eu cheguei naquele plantão, eu fui bater o cartão. Tinha uma enfermeira que trabalhava comigo e ela me deu um abraço. Quando ela me abraçou, eu senti um puxão muito forte no meu cabelo. Aí eu digo: misericórdia, menina, vai arrancar o resto? Ela disse: foi meu relógio. E ela estava saindo, e eu estava chegando. Meio-dia, eu estava fazendo as ordens médicas. De repente, eu comecei a me sentir mal, vomitando muito. A pressão caiu, me colocaram no oxigênio, a pressão não voltava, me colocaram lá e ficou os 2 médicos lá, suspenderam o atendimento e foram me prestar socorro. E segundo eles, eu estava morrendo. Aí de repente, uma intercessora estava em casa, lavando roupa, de avental. Deus disse a ela: corra, entre no hospital, vá no quarto 212, repreenda o espírito de morte na minha filha. Ela chegou na porta do hospital, o guarda, que era aquelas pessoas bem abençoadas, que não deixa ninguém entrar sem ordem, só foi abrindo as portas. Do jeito que ela vinha de avental e tudo, passou direto, entrou no quarto, estava a equipe médica, enfermeira, todo mundo no quarto. Ela disse: sai todo mundo que eu quero fazer uma obra que Deus mandou. Como crente é doido mesmo, né? Aleluia. Todo mundo saiu. Quando todo mundo saiu, ela
estendeu as mãos e disse: espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus, sai. Eu me sentei desorientada, sem saber onde eu estava. Aí ela disse: você vai ficar fraca. Uma fraqueza muscular bem grande. Mas não se preocupe não, viu? Agora não durma. Chame uma pessoa da sua confiança e diga a ele: não deixe eu dormir. Pode tirar o soro, pode tirar tudo, que Jesus já chegou. Ele é grande. Aleluia! O inimigo pode tramar, pode preparar as ferramentas, mas se você tiver um altar de gratidão erguido diante de Deus, você não será envergonhada. Deus vai chegar na tua causa, vai julgar essa história, vai fazer alguém retroceder. Alguém vai ter que pegar o processo e ler de novo. Porque ficou coisas que ele não viu. O Senhor vai fazer com que o processo suba. Alguém na limpeza vai trocar de posição. Ela é o arracho, é minha dela. Vai ler. Glória a Jesus. E você vai voltar e vai dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Se você reconhece que Ele te ajudou, aleluia, dá uma glória bem grande para Ele nesta noite. E grite bem alto para o inferno ouvir: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, aleluia. Você não vai morrer, viu? Essa semana você ficou bem quieta. E lá no seu quarto você disse: eu acho que eu vou morrer. Eu estou sentindo uma sensação de morte. O Senhor manda dizer: eu visitei as tuas veias. O trombo que estava se formando, eu desmanchei. Eu limpei as tuas veias, desobstruí, fiz o sangue circular e tu não vai morrer. Eu vim para te dizer que tu vai viver. E vai contar que eu sou na tua vida. Mas não esqueça, erga o altar de gratidão e diga: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.